Bíblia, por favor, em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Hoje o texto é muito conhecido, todos nós conhecemos de cor, podemos citar ele aqui de cor e salteado, é um texto maravilhoso, mas é uma mensagem bem simples que eu quero que alcance seu coração. Eu estava orando, meditando, e o Senhor trouxe essa palavra e me instruiu que essa palavra seria para hoje à noite, para as pessoas que estão aqui e que vão participar conosco dessa reunião, né? Então, eu quero que você abra sua Bíblia comigo em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, que diz assim a palavra do Senhor. Portanto, se alguém está em Cristo, este alguém é nova criação. As coisas antigas que diziam respeito a esse alguém já passaram, e eis que surgiram coisas novas na vida desse alguém. Vamos ler de novo, veja. Portanto, se alguém está em Cristo, esse alguém é nova criação. As coisas antigas a respeito da vida desse alguém se passaram, e eis que surgiram coisas novas na vida desse alguém. Amém? Eu quero ler mais uma vez, 3 vezes, para a gente consolidar isso aqui. Portanto, se alguém está em Cristo, esse alguém é nova criação. Tem alguém aqui que está em Cristo? Certamente todos nós estamos em Cristo. Quem está em Cristo é ter recebido a obra, o sacrifício de Jesus como tendo sido para você. É ter aceitado o sacrifício de Jesus. É ter feito de Jesus Senhor da sua vida. Quando você o fez, você foi retirado da sua condição natural e colocado, enxertado em Cristo. Você foi batizado nele, você foi colocado dentro dele. Então, se você está em Cristo, né, se você aceitou o sacrifício como tendo sido feito para você, se você declarou Jesus com a sua boca, sendo Senhor da sua vida, crendo com o seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então, a Bíblia diz que você, que está em Cristo, é uma nova criação. E que as coisas antigas já se passaram na sua vida, não dizem mais respeito a você, e que se fizeram coisas novas a seu respeito. Amém? Vamos orar. Eu quero que você ore comigo. Coloca a mão sobre o seu coração. Fecha teus olhos agora e faz uma oração ao Senhor. Pede a Deus para falar com você. Deus tem uma palavra para você especificamente. Deus tem uma palavra que vai de encontro às suas necessidades. Deus tem uma palavra que vai tocar o seu coração. E eu quero que você ore pedindo a Deus. Deus, fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero que o Senhor realmente manifeste a tua graça sobre a minha vida nessa noite. Faz isso, eu vou orar também. Nós vamos começar a partir aqui. Pai Santo e amado, graças eu te dou no poder do nome de Jesus, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos como corpo, como igreja, como família, para recebermos uma porção fresca da tua palavra, sermos tocados pela manifestação do poder do teu Espírito. Eu, na condição de semeador, me sinto sim privilegiado e me submeto completamente à unção do teu Espírito, ao Espírito do conselho, ao Espírito da profecia, para trazer respostas a cada oração feita com fé nessa noite, para ir de encontro a cada alma sedenta, a cada homem e mulher desejoso de crescer, de transformar-se, para desfrutar, Senhor, da plenitude daquilo que o Senhor já conquistou para eles, para que a tua vontade boa, agradável, perfeita, se estabeleça na vida dele, no poder do nome de Jesus, Pai Santo. O Senhor sabe, mas para mim não custa repetir, eu verdadeiramente sozinho não estaria aqui. Não estaria de forma alguma. Se não fosse o teu Espírito me impulsionando, eu jamais estaria aqui. Eu iria fazer outras coisas, Senhor. Mas é o teu Espírito que tem me inspirado, é o teu Espírito que tem me impulsionado, é o teu Espírito que tem me animado, é o teu Espírito que tem me exortado, é o teu Espírito, Senhor, que me trouxe aqui, que me ungiu, Senhor. E através de mim vai falar a cada coração no poder do nome santo de Jesus, e aqueles que creem dizem amém. Glória a Deus. Queridos, vejam, o apóstolo Paulo, ele traz essa afirmativa aqui, que é realmente maravilhosa. Um dos versículos mais conhecidos em todo mundo, eu acredito, né? Que diz que se alguém está em Cristo, esse alguém agora se tornou uma nova criação. A palavra nova, nesse texto especificamente, a palavra original, que é traduzida por nova, ela tem uma ideia de inédita. É nova porque ninguém nunca tinha experimentado antes esse tipo de criação, esse tipo de vida. Essa criação, ela foi feita especialmente para nós, aqueles que
receberam Jesus. Nunca foi pensada antes e não será depois. Ela foi feita especificamente para esse tempo e para que nós, aqueles que fizemos de Jesus Senhor e Salvador da nossa vida, pudéssemos desfrutar. Então, portanto, se alguém está em Cristo, faz parte dessa criação inédita. Agora, veja, faz parte, é uma nova criação. Aí ele diz que as coisas velhas se passaram, que tudo se fez novo. Agora, para a gente entender isso, e esse versículo tão simples, né, a gente precisa pensar um pouco por que aquele que está em Cristo foi feito uma nova criação, né? Por que, queridos? Quando Deus criou a raça humana, ele criou uma criação, né? Ele fez algo específico, ele criou um produto, vamos botar dessa maneira para que você entenda. Ele criou algo específico, ele criou uma raça, e essa raça se chama humanidade. Ele deu o nome de humanidade a essa raça, que é Adão. Adão significa humanidade. E quando ele criou Adão, ele criou junto com Adão todos os seres humanos que você possa imaginar, que já viveram antes de Cristo, que viveram depois de Cristo, os que viveram antes de você e os que vão viver ainda depois de você. Todos eles foram criados. Agora veja, quando Deus criou Adão, dentro de Adão estava todos esses indivíduos. Eu, você e todos eles. Isso é afirmado pelo apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 17, eu não vou precisar abrir aqui para ler agora, para a gente ganhar tempo, mas em Atos capítulo 17, se você quiser ler lá depois, quando o apóstolo Paulo, né, ele está falando aos irmãos sobre um Deus desconhecido, e ele fala que de um só ele fez todos os seres humanos. Então, quando ele criou Adão, dentro de Adão estava a semente de toda a raça humana. Então, Adão, queridos, é um produto, é uma criação. Adão é um ser específico, onde se deriva todos os outros. Eu, você, nos derivamos um dia de Adão. Um dia nós nos derivamos de Adão. Estávamos todos lá dentro. Então, eu costumo comparar com aquelas bonequinhas, elas são russas, bonecas russas. Elas são iguaizinhas umas das outras, e você vai desencaixando, tem outra dentro, tem outra dentro, tem outra dentro, tem outra dentro. Parece ser infinito. É uma boneca. Você vai tirando, tem um monte de bonequinhas, todos iguais, né? Então, dentro de Adão, do produto Adão, da humanidade, estávamos todos nós. Adão era uma semente que produziu toda a raça humana. A raça humana foi produzida em Adão, estava ali. Então, todos nós estávamos lá. Só que Adão pecou, e porque Adão pecou, o pecado passou a todos os homens. E aí todos pecaram, porque faziam parte dessa mesma criação, fazia parte desse mesmo produto, fazia parte dessa mesma natureza. E aí todos pecaram e morreram. Pecar significa morrer. Foram mortos, né? Então, a partir dali, à medida que o corpo desses homens físico ele se deteriora e morre, o seu espírito, né, ia sendo levado antes de Cristo a um determinado lugar. Se essa pessoa morreu na esperança de um dia alguém resgatá-la, esse alguém seria um salvador, então essa pessoa era guardada em um lugar chamado Seio de Abraão. Mas se essa pessoa morreu sem Cristo, sem esperança, sem promessa, essa pessoa ia para o lugar de tormento, né, que nós chamamos de lugar dos mortos. Então, tudo estava lá, até que Deus decide, então, o tempo de cumprir a sua promessa de resgate dessa primeira criação que foi deteriorada pelo pecado. Então, Deus envia seu filho Jesus em semelhança de homem. E Jesus, então, realiza ali a sua obra. Agora, essa obra realizada por Jesus, ela é considerada uma obra em dois aspectos. O aspecto da identificação e o aspecto da substituição. Jesus, para nos resgatar dessa condição, ele precisou primeiro se identificar com a raça humana. E então, uma vez identificado, substituir a raça humana. Então, o homem foi identificado por Cristo e depois substituído por esse. Quando nós voltamos a alguns versículos aqui, no versículo de número 14, a Bíblia vai falar o que motivou Deus enviar seu próprio filho, abrindo mão, se despindo da sua glória, não considerando que a sua posição de divindade fosse algo para ele importante demais, que ele não pudesse abrir mão para poder vir aqui resolver o nosso problema, né?
Então, o que motivou Deus a fazer isso tudo? Para poder Jesus se tornar homem e, uma vez encontrado em figura humana, nos substituir, assumir o nosso lugar, tomar a liderança da nossa vida, assumir a frente, né? Resgatar aquilo que se havia perdido. No capítulo 14, o apóstolo Paulo deixa claro. Ele diz, pois o amor de Cristo nos constrange. Pois o amor de Cristo nos constrange. Porque estamos convencidos de que um morreu por todos e logo todos morreram. Então veja, o que motivou Deus foi o amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Então foi o amor, a manifestação da própria natureza de Deus. É quem ele é, o amor. Foi amor que motivou Deus a enviar seu próprio filho, a abrir mão da sua glória, se tornar semelhante aos homens, e sendo encontrado em figura humana, ele se identificar com a raça humana e então o substituir. O homem estava destinado à morte, e a pior morte que poderia existir. Então, o que simboliza essa pior morte que o homem teria que experimentar? Na época de Jesus, essa morte era simbolizada pela morte de cruz. Então, Jesus, para nos substituir, ele assume o nosso lugar. Ele se permite ser crucificado. Ele é humilhado, ele é escarnecido, ele é chicoteado, ele é caluniado. Então, tudo aquilo que dizia respeito a nós, e é importante você pensar nisso, foi colocado nele. Agora veja. Quando eu digo que Jesus passou por tudo isso, ele foi escarnecido, injuriado, caluniado, chicoteado. Na verdade, todos esses aspectos de castigo que ele assumiu, não era justo que ele recebesse isso, porque ele nunca fez nada, ele nunca cometeu pecado. Mas, se fosse eu e você naquele lugar, a gente não tinha do que reclamar. A gente não tinha a quem apelar. Se ao invés de ser Jesus aquele que foi quem carregou o seu madeiro, tomou chicotada, foi cuspido na cara, arrancada a barba, pendurado numa cruz por pregos nas mãos e nos pés. Se fosse eu e fosse você, não existe tribunal que me desse nenhum tipo de respaldo de dizer, olha, estão fazendo isso em você injustamente. Não, era devido. O que era devido para mim, o castigo que me trouxe paz estava sobre ele. Então, veja, Jesus, ele foi humilhado a esse ponto, de maneira injusta, porque era ele. Mas se você pensar que ele estava me substituindo, era justo. Ele assumiu justamente aquilo que me dizia respeito. Então eu quero que você tente se imaginar, eu sei que é cruel o que eu estou fazendo com você, mas eu quero que você tente se imaginar dessa maneira. Tente se ver sendo humilhado como ele foi. Tente se ver sendo chicoteado. Imagina você tomando 40 chicotadas e aqueles chicotes que ele na ponta tinha pontas de ossos para que arrancasse parte do teu corpo, a tua carne. Pense, tente imaginar você passando por aquilo. Tente você imaginar carregar uma cruz pesada. Tenta você imaginar você com a coroa de espinho. Tenta você imaginar agora pregos furando suas mãos e os seus pés, porque era para você e você não ia ter como dizer que aquilo era injusto, porque o que você havia feito era passivo de você sofrer tudo isso que ele sofreu. Afinal de contas, ele sofreu o castigo que nos trouxe paz, porque esse castigo era devido para mim, não para ele. Então, por amor, ele morreu por todos nós. Agora, se ele passou tudo isso, queridos, da humilhação, sofrimento até a morte, é como se eu tivesse passado. De certa forma, fui eu que fui chicoteado ali. Fui eu que fui caluniado. Fui eu que fui pendurado numa cruz. Fui eu que sofri todas essas humilhações e castigos, porque ele assumiu o meu lugar. Então, de certa forma, eu já paguei por tudo isso. Mesmo não tendo sentido tudo isso na minha própria carne.
mesmo não tendo vivido toda essa tormenta no meu próprio espírito, é como se eu tivesse feito isso. Então, de certa forma, eu fiz. De certa forma, eu passei por isso. Então, ele morreu por todos. Então, se ele morreu por todos, é como se todos, de fato, tivessem morrido. Então, todos morreram. Agora, veja. Ele morreu por todos. E aí é o versículo seguinte. Verso 15. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Se você verdadeiramente imaginou tudo o que eu falei aqui, você deve estar com seus olhos merejados. Eu estou emocionado. Todas as vezes que eu penso no que Jesus passou por mim, eu fico emocionado. E ele diz, veja, e ele passou por tudo isso. Ele morreu por todos, para que aqueles que agora vivem já não vivam mais para si mesmos. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus não passou o que passou, não fez o que fez para eu me dar bem. Jesus fez o que fez para que eu pudesse viver para ele e fazer outras pessoas se darem bem. Nenhum de nós tem o direito de viver para si mesmo. Vou dizer de novo, nenhum de nós tem o direito de viver para o seu próprio bem-estar. Nenhum de nós tem o direito legal de viver para si mesmos. Por quê? Porque a vida que era sua, você desperdiçou e jogou no inferno. A vida que você recebeu primariamente, a partir do seu ancestral Adão, você negligenciou pelo pecado e jogou ela no lixo, jogou ela no inferno. A vida que você tem hoje, ela foi comprada pelo justo Jesus. Então, pertence a ele essa vida. E é justo que hoje você, então, não viva mais para você, mas para ele, que por você morreu e ressuscitou. É justo que hoje eu não viva mais para mim mesmo. É justo que eu viva para aquele que por mim morreu e ressuscitou. Então, é importante a gente pensar nisso, porque quando a Bíblia diz que, assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, as coisas velhas se passaram e isso tudo fez novo. Essa nova criação tem um propósito. Essa nova criação, queridos, tem um propósito. E essa nova criação, o propósito dela é manifestar a vida que Jesus abriu mão aqui na Terra. Jesus poderia permanecer aqui na Terra eternamente, sem morrer, vivendo a vida dele aqui na Terra, sem passar pela morte. Ele poderia. No entanto, ele assumiu a morte para que nós pudéssemos viver. Então, não é justo que vivamos para nós, é justo que vivamos aqui para manifestar ele, para honrar a vida dele. É como se eu cedesse de fato, e é isso que a Bíblia espera, a minha vida, dizer, Jesus, a partir de hoje eu decido não viver mais. O Senhor vai viver através de mim. Pelo menos uma pessoa, eu sei que entendeu isso na plenitude e viveu, que foi o apóstolo Paulo. Ele disse exatamente que foi ele que escreveu isso, mas ele disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive através de mim. Porque Paulo entendeu isso, que a vida que ele tinha não era justo ser vivida para o seu bem-estar. Agora veja, querido, quando nós, a princípio, recebemos essa palavra, essa revelação, de que eu não tenho direito a viver a minha vida, eu tenho que viver legalmente a vida de Cristo, eu tenho que dizer, Jesus, eu vou abrir mão da minha vida e você vai viver através de mim. A gente é tendencioso a pensar de que essa vida que Jesus vai ver através de mim é pior do que se eu vivesse a minha vida. O que você esquece é que a vida que ele viveu na Terra, enquanto estava aqui, até os 33 anos e meio, antes de assumir o nosso lugar naquela cruz, é muito melhor do que qualquer vida que você já viveu na sua vida. E que a vida que você viveu antes dele, você jogou no lixo. Então, veja, a coisa é tão boa que a nova criação foi pensada de forma inédita
para que nós não mais vivêssemos, mas que Cristo pudesse viver através de nós. É como se Deus tivesse dito, ó, para não correr risco de você fazer bobagem com a sua vida, deixa eu assumir. Você não tem responsabilidade. Marcelo, você não tem responsabilidade de assumir a sua vida. Deixa eu assumir a sua vida no seu lugar. Deixa eu viver por você. Eu te garanto que eu vou viver uma vida melhor do que a que você viveria. Deixa eu viver através de você. É isso que o Espírito Santo está nos convidando. É isso que o Espírito Santo está te convidando hoje. Para que você permita ele viver a vida através de você. Deixa eu viver essa vida no seu lugar. Eu vou te dar muito mais do que o que você imagina. Agora, como é que isso é possível ser feito? É quando nós vivemos a plenitude da palavra. É assim que o Espírito Santo trabalha. Não é de outra maneira, querido. A Bíblia diz, o próprio Jesus disse que o Espírito Santo nos seria dado para nos guiar a toda a verdade. Então, a verdade é a palavra. Então, o Espírito Santo assumindo o nosso lugar, quer dizer, não, tu não tem responsabilidade para isso, deixa eu assumir o teu lugar. O que ele vai fazer? Ele vai inventar algo? Não, ele vai pegar você, vai levar para a Bíblia e vai dizer, olha aqui, vamos viver assim, ó. E aí você vai ver guiado pelo... Porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. A gente precisa desistir da nossa vida. Jesus disse, aquele que tenta ganhar a sua própria vida, perderá. Mas aquele que decide perder a sua vida em favor de eu viver a vida dele, achará. Desista de viver a sua vida e deixe que Jesus assuma o seu lugar. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, as coisas velhas se passaram. Querido, se essa nova criação, que foi criada, pensada de forma inédita, para ser guiada pelo Espírito. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Isso não é uma metáfora, isso não é um pensamento religioso, místico. Não. Isso é real. Os filhos de Deus são governados, são liderados, são guiados pelo Espírito de Deus. Eu preciso fazer uma oração de verdade. Talvez você precise fazer isso e eu e todos nós desistindo do Espírito Santo. Ó, a partir de hoje eu vou desistir de governar minha vida, eu vou desistir de controlar minha vida. Eu abro mão, eu reconheço que eu não consigo. Assume. Eu não sei como é que vai ser, mas se a Bíblia estiver dizendo, eu vou fazer. Talvez a minha mente vai bugar, mas eu vou fazer aquilo que a tua Bíblia diz. Talvez as pessoas à minha volta vão dizer, ele está louco, ela está louca agora. Agora ela começou a fazer loucura. Não me importa, se a tua palavra diz, eu vou fazer. Eu vou desistir de controlar. Eu vou deixar que você me guie em toda a verdade. Você acha que Deus é irresponsável, querido? Você acha que Deus não é irresponsável? Se ele mandou você fazer isso, é porque ele se responsabiliza pelo resultado. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Agora veja, verso 18, ele diz, tudo isso, queridos, que nós acabamos de ouvir agora, tudo isso provém de Deus. Foi uma iniciativa de Deus, foi um plano divino, não teve nada a ver com a gente não foi capaz de pensar nada em nada absolutamente. Foi Deus criou Adão caiu, Deus já tinha um plano de resgate, tudo foi Deus, tudo foi Deus, foi o Espírito Santo que te convenceu, tudo foi Deus, tudo provém de Deus. Não tem uma só ação que possa essa aqui, teve a iniciativa do nada, zero. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Nos deu um serviço, veja, começa por aqui. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Aleluia. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou uma mensagem de reconciliação.
Aleluia. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Somos embaixadores de... Eu não posso ser um desertor da embaixada. Eu não posso ser desertor da embaixada. Eu tenho... Irmãos, querido, deixa eu te dizer, isso não é metáfora, isso é verdade. Você é um embaixador de Cristo. O que é um embaixador? É porque você faz parte de uma nova criação inédita que não pertence a esse mundo, que foi criada para ser guiada pelo Espírito e tem como propósito levar outros a esse mesmo propósito, a esse mesmo fim. Um embaixador, um representante. Aleluia. Aleluia. É como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nós. Não é como não. Deus está fazendo o seu apelo por nós também. Qual é o apelo? Avisar aos desavisados que estão lá fora que Deus já se reconciliou com eles. Avisar os desavisados lá fora que eles não precisam mais permanecer mortos, que eles podem ressuscitar. É avisar os desavisados lá fora que eles não precisam mais ir para o inferno. Existe um lugar esperando eles, esse lugar é o paraíso em Deus. É avisar os desavisados lá fora que eles não precisam mais ficar doentes. Porque essa nova criação é imune à doença. É avisar os desavisados lá fora que eles não precisam mais passar por necessidade alguma. Por quê? Porque essa nova criação é suprida pelo reino ao qual ela pertence. Desde que você não invente querer governar a sua própria vida. Deus está fazendo o apelo dele para o nosso intermédio. Queridos, eu acho interessante lá o apóstolo Pedro, quando escreve na sua primeira carta, se não me engano, no capítulo 5. Aleluia. Ele diz algo interessante, ele diz assim... Capítulo 5, ele diz... Algumas pessoas vão zombar e dizer assim, cadê o teu Deus que ia voltar? Está demorando demais isso, não está não? E a Bíblia diz que ele não está demorando, ele está sendo longânimo por causa das pessoas que estão se perdendo. Então, veja, as pessoas estão se perdendo porque a gente também está sendo lento. A gente está sendo letárgico, a gente está sendo devagar em avisar os desavisados que eles não precisam mais continuar na condição em que eles estão. Eu sei que é difícil, às vezes, você convencer a pessoa, mas esse não é o seu trabalho. O seu trabalho é falar. Quem vai convencer é o Espírito Santo. É como se você fosse botar uma pulguinha atrás da orelha da pessoa e lá o Espírito Santo vai fazer o trabalho. Nosso papel é só esse. E talvez seja tão simples. Aí veja, talvez seja só compartilhar um culto como esse. Talvez seja só compartilhar a rapsódia de realidades. Aí a pergunta que eu faço é, a gente faz? Não, a gente está ocupado demais governando a própria vida. Eu não consigo, pastor, eu estou ocupado demais, sabe? Meu grupo está cheio demais de pessoas que vão me ajudar a governar a minha vida, sabe? Elas não gostam. É isso mesmo. Talvez tudo que a gente precisa ser só isso. Uma ferramenta, Deus facilitou, tu dá uma ferramenta dessa, você vai lá. Eu sei que tu está com dificuldade de ir lá pregar. Pega só a Rapsódia e manda todo dia. Ah, mas a pessoa vai encher o saco. E daí? E daí? É melhor uma pessoa de saco cheio no céu de que feliz com você e no inferno. Você não concorda comigo nisso? Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então, a mensagem que eu queria trazer para você é essa. Veja, nós somos uma nova criação. Isso implica que nós temos algumas prioridades. E a prioridade da nova criação, de fato, é proclamar ao mundo as boas novas do Evangelho de Cristo. Quais são as boas novas? Em síntese. Olha, desavisado. Tu está morto, mas tu não precisa ficar morto, porque Deus já reconciliou e já proveu a vida. Tu pode viver, tu pode ressuscitar. Qual é a outra boa nova? Olha, doente, presta atenção, desavisado. Jesus já tomou sobre si as suas dores e enfermidades, tu pode viver em saúde divina. Qual é a outra? Ó, miserável. Jesus se fez pobre por você, para que por meio da pobreza dele tu se tornasse rico, tu pode viver em plenitude de vida. Essa é a boa notícia. Ah, mas como é que eu vou fazer se eu mesmo estou precisando disso? Quando você começar
a proclamar para outro, você começa a ver as coisas acontecendo para você. É porque você já se esqueceu do que a gente leu ali. Aqueles que eram para estar mortos e hoje estão vivos, não devem viver para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E quando você assume isso, né, eu quero encerrar com isso, priorizando, colocando sempre em primeiro lugar o reino de Deus, a proclamação da justiça, todas as demais coisas que você pode sonhar na vida, e talvez nunca conquiste na força do teu braço, Deus vai acrescentar para você. Deus vai acrescentar para você. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Fecha teus olhos, eu quero orar por você agora, nesse momento, para que Deus possa falar mais ao seu coração ainda. Pai Santo e amado, graças eu te dou no poder do nome de Jesus pela tua palavra santa, tua palavra que é viva, eficaz, poderosa e mais cortante que qualquer espada dos faces. Ela penetra em nós ao ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas. É a tua palavra que nos faz entender com clareza tudo isso que nós entendemos hoje. O que são pensamentos, devaneios e o que é inspiração divina, o que vem do coração, o que é do espírito. A tua palavra tem essa capacidade, Pai Santo. Portanto, eu te peço que o Senhor, nesse momento, consolide a tua palavra no coração de cada um dos meus irmãos aqui presentes. E que eles possam murmurar sobre isso, que eles possam meditar sobre isso, que eles possam assumir um compromisso hoje. E eu quero agora falar especificamente para você que está aí, e eu sei que você está me ouvindo e Deus está falando ao seu coração especificamente. Anote hoje, anote a data, tenha compromisso. Quando você faz coisas sérias no mundo lá fora, você assina, não assina? Você não faz contrato? Você não é responsável por fazer contratos? Faça um contrato hoje com Deus. Pegue um papel e anote a data. Anote tudo e diga assim, olha, Deus, hoje eu decidi viver a plenitude, guiado pelo teu Espírito. Eu hoje estou abrindo mão do controle da minha vida, cedendo esse controle ao teu Espírito. Faz um contrato, anota e vela ele, vela sobre ele, para você não esquecer, e Deus vai fazer maravilhas sobre a tua vida. Amém?